Muito bem, estamos aqui reunidos em mais um podcast, é o Observatório, onde nós queremos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Nesses dias estamos estudando o Sermão do Monte e queremos aprender de um jeito diferente. E assim, vamos aprender. Hoje, religiosidade versus espiritualidade, o texto de Mateus, capítulo 5, versos de 17 a 20. Temos o pastor Mateus, que está aqui. Pastor Mateus. E aí, pessoal? Vamos lá, vamos aprender mais. Estamos com a Júlia, nossa historiadora. Olá, pessoal. Nosso advogado André. Fala, pessoal. E a nossa estudante de Direito, terminando o curso, se... Corona deixar. Muito bem, a Gabi. Eu sou o pastor Rubens e estamos no nosso Observatório, um podcast para você ver, entender e fazer. Bem, naquele tempo, nos tempos de Jesus, haviam muitos religiosos e muita religiosidade. Haviam doutores da lei, sacerdotes, escribas, levitas, muitas regras, muitos rituais para obedecer. Muitas orações eram feitas, mas muito pouco de vida com Deus. Como eles ensinaram coisas sobre Deus, mas eles não tinham um relacionamento com Deus. E essa é a diferença. Conheciam a lei, mas não conheciam o autor da lei e nem o sentido dela. E encontramos no Sermão do Monte exatamente uma discussão a respeito da lei. E esse é um termo interessante para a gente entender, para que a gente possa desenvolver o nosso tema. Mas afinal, de que é essa lei que Jesus tanto falava? Pastor Mateus, nos ilumine. De forma muito direta, quando a gente pensa na lei, a gente está pensando, os judeus pensavam nos mandamentos expressos na Torá. Né? Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, e a lei a que eles se referiam fazia menção a todos esses mandamentos, todos esses ensinamentos apresentados nesses primeiros 5 livros. É claro que essa lei surge primeiro da manifestação dos 10 mandamentos de Deus a Moisés e a apresentação desses mandamentos ao povo. E para a gente ter uma noção dessa dimensão, a gente está falando aqui eles, do catálogo de 613 mandamentos que eles enumeravam. Desses 365 mandamentos negativos e 248 positivos. Negativos no sentido de não faça isso, não faça aquilo, e 248 positivos de faça ou execute uma determinada ação. Quando eles falam de lei, eles estão pensando nesse arcabouço aí desses mandamentos, ensinamentos da Torá. E a lei era boa. Sim, em essência a lei é boa. O propósito da lei era ensinar o povo, levar o povo a obedecer à vontade de Deus e nos fazer entender, por exemplo, da nossa natureza pecaminosa, dos nossos caminhos equivocados, do caminho que deveríamos seguir. A questão toda surge quando, em função de um movimento de religiosidade, a lei ela passa a ser considerada apenas por aparência e não por princípios. A grande preocupação deles era que executassem os mandamentos independente de entenderem o porquê. Né? O coração não estava associado a essa obediência. Eram atos muito mais mecânicos do que, de fato, que vinham do coração ou de quem entendia porque estava fazendo aquilo. Né? E acabavam se apegando a uma superficialidade muito grande. Né? Tanto que muito dos questionamentos que Jesus enfrenta é porque curou no sábado. Não, no sábado não pode, no sábado é o dia do Senhor, então ele fez um trabalho, ele está errado. Mas, e Jesus vai confrontar muito isso, né? Vocês não entenderam o espírito da lei. Né? Se isso incomoda vocês não entenderam esse espírito. O problema todo está na religiosidade que acaba assumindo um papel nessa interpretação da lei. Gabi, o que você acha que aconteceu naquele tempo afinal? A lei era boa, a coisa estava indo bem, estava tudo direitinho. Por que essa hipocrisia? Por que essa religiosidade? É engraçado que, como o pastor Mateus falou, eles interpretavam mal a lei. Porque a lei foi dada por Deus para guiar o seu povo em amor. E como eles não tinham conhecimento de várias coisas, Deus mandou a lei para que eles pudessem ser guiados e que para que eles tivessem um rumo na vida, né?
Só que eles começaram a cumprir, por achar que Deus era um Deus maldoso e que iria puni-los se eles não cumprissem aquilo. Então eles começaram a cumprir por cumprir. E aí isso foi gerando neles uma falsa santidade, trazida do ponto de vista que se eu tô cumprindo, eu tô de boa. Tô de boa, vou pro céu, tá tudo safe. Só que isso foi, indo passando de geração a geração, e aí essa religiosidade passou a lhes dar uma capa de santidade que os levava a pensar que eles eram superiores aos outros porque eles cumpriam, mas os outros não cumpriam. Quem não cumpria estava por baixo e não era santo, não podia ter essa comunhão com Deus que eles diziam ter. Então eles já começavam daí a se colocar superiores, querendo ter uma intimidade com Deus que, na verdade, só foi trazida por Jesus quando ele desmistificou essa lei, que vai trazendo nos próximos versículos, o que realmente era para fazer, né? E é tudo baseado no amor, então não tem isso de maldade e fé, como é que fala? A ferro e fogo. Bem, Jesus Cristo vai chamar esses religiosos de sepulcros caiados, porque os sepulcros, eles eram pintados de cal branca por fora. Então, por fora estavam bonitinhos, mas por dentro estavam podres. E ele vai trabalhar disso. Agora, trazendo para os nossos dias aqui, será que hoje, mesmo entre os evangélicos, há religiosos e mesmo não cristãos em nosso meio? André? Não há dúvidas de que, infelizmente, isso ainda acontece. O ponto que Jesus buscou trabalhar ao confrontar diretamente esses religiosos foi expor que algumas pessoas vivem tão somente de aparências. Ao ensinar sobre a religiosidade, Jesus a retrata como uma busca pela obediência e pela imposição de regras e rituais, simplesmente como propósito de reconhecimento social, simplesmente como algo externo. Cristo ensina que o nosso relacionamento com a lei deve ser muito mais profundo do que a relação mantida pelos religiosos. Enquanto os religiosos utilizavam a lei como um modo de ascender socialmente, de elevar a própria imagem, Jesus declara que a obediência à lei ela deve se dar como consequência da transformação espiritual pela qual passamos ao reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Então, a obediência à lei, ela não é uma maneira para você alcançar a salvação, ela é consequência da sua salvação, ela é consequência da sua transformação espiritual. E o que isso significa? Hoje, mesmo entre os ditos evangélicos, há religiosos e não cristãos. Para que isso ocorra, basta que esse evangélico viva de aparências, sem que, entretanto, ele tenha sido verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo. Basicamente, se trata de uma pessoa que concentra todas as suas forças em parecer cristã, mas que, na verdade, não cultiva um relacionamento com Cristo. O religioso evangélico é alguém que vive de fachada, enquanto seu íntimo permanece distante da renovação, que só pode ser alcançada quando se compreende que o reino é espiritual. Muito bem. Eu gosto de usar a expressão que existem pessoas que são convencidas que Jesus Cristo é o Senhor e não são convertidas a Jesus Cristo, o Senhor. Bem, e aqui eu volto para o pastor Mateus. Como distinguir um cristão autêntico de um religioso? Antes de tudo, a gente tem que entender que essa distinção talvez não seja tão fácil. É claro que em alguns momentos a distinção salta, né? Normalmente quando essa distinção era mais fácil, quando o pecado é evidenciado, né? Quando a gente tem uma pessoa que tem um discurso muito religioso, muito santo, e essa é pega num pecado, essa religiosidade, esse vazio acaba sendo apresentado. Mas normalmente o religioso ele é muito apegado à aparência, né? Ele é muito apegado ao molde. Mas a gente tem que tomar cuidado também para que a gente não vá para o outro extremo, de não ligar para nada. Porque eu vejo muitas pessoas que, em nome de uma espiritualidade autêntica, de uma pseudo-espiritualidade, jogam todos os padrões fora. Não, você fala isso porque você é religioso, só por isso que você está ligando para essas coisas. Você não entendeu ainda que a essência do evangelho.
Por isso que você está ligado nessas coisas. Também acaba sendo um refúgio para aqueles que não querem dar atenção para aquilo que a Bíblia nos ensina. Tem um texto que eu achei muito interessante enquanto eu estudava, de Romanos 7, o versículo 6 e o versículo 7, ele fala assim: agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Por acaso eu estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Então, a questão não é entender, não é partir para o extremo de achar que a lei não presta. A lei não é pecaminosa. E, a propósito, ela é uma excelente ferramenta para nos mostrar os nossos pecados. A questão é não viver simplesmente pela letra, acima de tudo, mas entender que a questão é viver dentro do espírito da lei, né? Dentro daquele princípio, do espírito do ensino bíblico. Júlia, o que você acha? Eu acho. Um cristão e um versus um religioso. Eu acho que começa a partir do entendimento do que é a lei. Que sem lei não há pecado, que foi o que o pastor Mateus acabou de ler pra gente em Romanos. Então a lei em si, ela não é algo ruim. E o cristão, ele entende que a lei não é algo ruim. Ele entende que sem lei não há pecado. Por exemplo, muitas pessoas perguntam, então por que quando na criação do mundo o irmão podia se casar com o irmão, tio com tio, e depois se torna pecado? Porque não existia lei. Então a lei é o que te mostra que há pecado. Então muitas pessoas têm dúvida, né, sobre isso. Então a lei, ela é um marco decisivo e transitório muito importante para a história da humanidade. Sem lei, não tem como você saber aquilo que é errado. E o cristão, ele entende que a lei verdadeira de Cristo, ela não parte do exterior, mas ela parte do interior. Como Cristo disse, que as coisas ruins, os pecados, a glutonaria, prostituição, lascívia, todo tipo de coisa maligna, ela parte do interior, do coração da pessoa. Então, o verdadeiro cristão, ele entende que ser cristão e entender o que é a lei não é viver por aparência. Como que a gente distingue isso? Hoje em dia é muito difícil distinguir quem é cristão e quem é religioso, porque, de certa forma, a igreja, ela acabou assumindo certos rituais ao longo do tempo. Então, como ir ao culto. Então, todo mundo que vai ao culto, a gente tem uma ideia que todo mundo que vai na igreja, nos cultos, é cristão. Então, E com cara de crente. E com cara de crente, né? Opa! A pessoa que fala que tem um certo vocabulário, que tem um certo respeito às pessoas, então a gente acaba falando, essa pessoa é cristã. E aí, normalmente, a gente atribui o conceito de é só religioso àquela pessoa que não tem tanta participação na igreja, de certa forma. Então, todo mundo que participa de todos os ministérios públicos da igreja é um santo. Mas aquele que não é tão ativo, é um religioso, vem aqui de vez em quando, no domingo, né, gente? É isso. Então, eu acho que a gente parte dessa ideia que a igreja absorve. Mas, querendo ou não, chega um momento em que a pessoa mostra quem ela é. Todos nós. E acho que também falar que existem pessoas que são cristãs e são só religiosas é algo muito complexo, porque em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada cristã, nós vamos acabar sendo só religiosos em alguns pontos. Pelo menos, acho que ninguém tem uma caminhada perfeitinha, assim, que não chega um momento que dá isso, né? Mas o problema é que o cristão, ele reconhece os seus erros e ele está disposto a mudar. Muito bem. Gabi, vamos trazer isso para os nossos dias. Tá falando de lei, tá falando de escriba, fariseu. Agora vamos falar de igreja hoje. Tá? E aí? Então, os meninos falaram que o religioso hoje em dia ele não é conhecido, mas ele vai ser... Ele é conhecido porque você sabe quem ele é e as obras que ele está fazendo ali só por se expor. Mas a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia nas pessoas que a gente se espelha. E a gente tem que pedir o Espírito Santo realmente para nos dar discernimento e para saber. Porque como você vai distinguir? Que nem a Júlia falou. Fulano vai na igreja e tal. Mas só que, tipo assim, qual é a vida dele? O que ele faz no dia a dia? A gente ser cristão é seguir a Jesus de acordo com aquilo que ele nos trouxe. Então, vai ser fácil distinguir se você passar a olhar um pouco mais de perto.
eu vi uma frase esses dias que fala que o mito só é um mito até que você chega perto dele. Porque quando você está perto, dá de longe, nossa, tá tudo certo, tá tudo bem. E aí quando você chega perto, você vê que a grama do vizinho não é tão verde assim e que talvez você, no seu devocional diário, na sua oração diária, ajudando os seus amigos da forma que você pode, tendo aquela comunhão com a sua família, você tá fazendo muito mais do que aquele que você acha por uma santidade estética, assim, né? Falando em estética, mas vocês entendem que ele é o perfeito e você não. Começar a se rebaixar, sabe? Muito bem. Bem, André, que exemplos a gente pode dar hoje? A gente sempre tem trazido no nosso podcast realidade. Infelizmente, temos uma diversidade tão robusta de maus exemplos de religiosidade dentro da própria igreja dita cristã. Não da nossa. Não da nossa. que é até dispensável apontar características específicas de cada caso. Mas nos últimos dias, e aí a gente pode abranger quase nos últimos anos aí, o que mais tem sido revelado são exemplos de líderes religiosos hipócritas. Diante do público, eles ostentavam aparência de santidade, com discursos firmes, voz emocionada, olhos fechados, mãozinha pro céu. Só que debaixo dos panos, eles se lambuzavam com adultério, homicídio e cobiça. E o que é mais triste, a religiosidade, ela nem sempre se restringe aos líderes, a esses líderes que a gente acabou de citar aqui, mas às vezes ela também afeta os próprios membros liderados por essas pessoas como retrato de um corpo disfuncional, que na medida em que essa ausência de transformação espiritual da autoridade religiosa se torna alvo de vista grossa pelo próprio corpo que deveria se comportar como igreja. É o famoso passar pano. Então, me deixa contar um segredo que não deveria ser segredo. A partir do momento em que não se confronta o estado de corrupção espiritual de uma pessoa religiosa somente em razão do cargo que ela ocupa, ou do status em determinada comunidade, ou de obras positivas para as quais ela já contribuiu, nós passamos a viver uma fé baseada em aparências e não em uma renovação espiritual. É verdade. Júlia, o que a gente pode achar hoje, nosso tempo? Eu acho que uma característica da pessoa religiosa, ela utiliza da palavra para validar as suas ações. E isso é algo muito claro, né? Se a gente for parar para ver. Assim, eu conheço uma pessoa, que foi uma amiga minha, que durante um certo tempo ela foi, né? Ela acabou sendo assediada de forma, assim, física mesmo, com um pastor de uma igreja. Ele realmente mantinha relações sexuais com ela desde quando ela era nova. E uma vez ela pegou e falou que ele, um dia, virou e falou assim pra ela: Deus te colocou na minha vida para suprir as minhas necessidades sexuais. O cara conseguiu validar aquilo que ele estava fazendo por meio da religião e por meio da escritura. Ele queria validar, ele não conseguiu, né, de fato, mas ele tentou fazer aquilo. E essa é uma característica da pessoa que é religiosa e não é cristã. Por exemplo, se a gente for pegar para ver ao longo da história, né, um personagem histórico que é muito famoso por fazer isso foi o rei Henrique VIII da Inglaterra, que a primeira esposa dele, que foi a rainha Catarina de Aragão, que era uma princesa muito rica da época, ela havia sido primeira esposa do irmão dele. E pela lei, ele não podia se casar com a esposa do irmão, mesmo se o irmão tivesse morrido, porque a igreja proibia fazer isso. Só que ele, para casar com ela, ele usou a Bíblia falando que no Velho Testamento, Deus falava que se a esposa do seu irmão, se estivesse na esposa do seu irmão, e ele morresse, você poderia se casar com ela e ser o remidor. E o cara casa com a mulher. E depois que ela não dá filhos para ele pega e excomunga ela, né? E depois se casa mais 5 vezes e manda decapitar as suas esposas. Então o cara conseguiu... Uma flor de pessoa, né? Ele conseguiu usar um discurso religioso, algo que estava na lei, para justificar as suas ações. Então eu acho que esse é algo que a gente vê no religioso. Ele utiliza da lei para justificar as suas ações. Puxa. Então, se Jesus andasse hoje, em nossos dias,
Chocado. O que você acha Pistola. que ele falaria, ou veria, ou mesmo como reagiria? Pastor Mateus. Eu acho que a gente veria muito chicote. Né? Nós temos um episódio interessante de Jesus no templo, onde ele expulsa os mercadores ali e derruba as bancas e expulsa todo mundo dali, porque diante do incômodo dele em ver que aqueles homens estavam fazendo comércio em função da fé das pessoas, né? Que eles estavam usurpando daquelas pessoas com argumentos de fé. E é muito, e hoje nós vemos muito, ainda vemos, e a impressão que eu tenho tristemente, é que a gente vê cada vez mais exemplos disso. Hoje, por exemplo, quando se fala em bancada evangélica, pensando na nossa realidade política, é sempre motivo de chacota. Eu nunca ouvi a expressão bancada evangélica seguida de um adjetivo positivo. Nem tem como. Sempre, mas não deveria ser. Eu acho que em essência, ser bancada e ser evangélico deveria agregar valor. Mas a prova de que a motivação é ruim é o fato de que só saem escândalos e coisas deploráveis e acabam colocando em xeque toda uma questão de fé. Hoje os críticos da fé cristã se utilizam desses absurdos para tecerem os seus comentários e para enfim, execrarem a fé cristã, porque tem muita gente fazendo bobagem, uma atrás da outra, né? Deputado, a gente tem um exemplo atrás do outro, deputado pastora, crente, a gente não para de ter notícias ruins, é uma atrás da outra. O outro é pastor, presidente de um partido político e está preso. Oração da propina. Vamos agradecer pela propina. Todas essas questões envergonham o evangelho, né? E com certeza Jesus estaria revoltadíssimo com tudo isso. E uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, que nós vemos, quando eu olho para os evangelhos, eu vejo Jesus com uma postura de amor, de perdão e de acolhimento para o pecador, mas eu também percebo uma postura muito firme, muito rigorosa com o hipócrita, com o religioso. Jesus especialmente os religiosos, ele não aceitava esse tipo de comportamento. Se por um lado ele recebia muito bem aqueles pecadores arrependidos, ele batia muito forte naqueles que pecavam e que faziam isso em nome da fé. Gabi, o que você acha que Jesus ia falar? Maneira, Gabi. Jesus já ia falar assim, gente, esse não é o meu fã-clube. Porque a frase que hoje em dia o povo fala é: Jesus é legal, o fã-clube é que estraga. E isso é, tipo assim, é muito triste. Ele ia ficar assim arrasado, porque são pessoas religiosas que usam do nome dele para fazer coisas que não tem nada a ver com o que ele fez, nada a ver com o que ele faria hoje em dia. Então, ele falaria: gente, quem for do meu fã-clube de verdade, vamos juntar, fazer aqui nosso Instagram no fã-clube e vamos fazer a diferença. Porque não é sobre a gente se esconder, é sobre a gente ocupar as esferas da sociedade de uma maneira correta, de uma maneira que vai trazer uma coerência, que vai trazer o nome de Jesus, a glória de Jesus. Então, as pessoas não estão vivendo para a glória de Deus, elas estão vivendo para a sua própria glória, usando o nome de Deus, porque tem um fã-clube ali, que não é o fã-clube de Jesus, que é bom a gente deixar claro. E que nem o pastor falou, tipo, não é também bagunçado. O fã-clube de Jesus, de verdade, não é bagunçado. A gente, por amar Jesus, que nem o André falou, por amar Jesus, por ser um verdadeiro convertido, nós vamos seguir a lei e vamos cumprir tudo, porque nós amamos a Deus, nós queremos agradá-lo e cumprir tudo para glorificá-lo. Não é sobre nos esconder, assim, sabe? O que Jesus Cristo colocou aqui no Sermão do Monte foi uma coisa que continua hoje.
A gente não pode ser essa dubiedade ou ser um religioso, mas a gente não pode abandonar princípios claros de santidade, de retidão, que fazem parte da vida cristã. O segredo é equilíbrio, e o segredo é conhecer e entregar a sua vida a Jesus Cristo de verdade. Se não fizermos isso, somos apenas frequentadores de culto que pagamos uma mensalidade para receber um sermão bonitinho. De que adianta? E Jesus Cristo vai combater isso. Creia no Senhor Jesus significa realmente mudar de vida e mudar de verdade. E também Jesus vai dizer, pelo fruto os conhecereis. Então já disse que uma pessoa não pode enganar muita gente por muito tempo, mas ninguém pode enganar Deus por tempo nenhum. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Saudações finais do pessoal, Pastor Mateus. Gente, continue acompanhando, continue participando e, acima de tudo, lembre-se de que a sua fé precisa ir muito além da aparência. Né? Que o nosso compromisso com Jesus seja de essência, seja de espírito, muito mais do que de simples apego à lei e àquilo que os outros podem ver. Muito bem. Gabi. Valeu, pessoal. Fiquem firmes e vigilantes sempre. André. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês. E lembrem-se, porque a justiça de Deus refletida em nossas vidas não é uma justiça apenas de aparência, mas a justiça de corpo e de espírito. Ela é genuína, ela não é apenas de fachada. Muito bem. Júlia. Muito obrigada, gente, por ter escutado o podcast e até o próximo. Muito bem, continuamos estudando o Sermão do Monte. Que Deus a todos abençoe. Um abraço.